De acordo com um diálogo que houve aqui agora há pouco no escritório, que é a equipe de suporte da Multiradar, composta por Denise, por Andréia, Ana, tem Jéssica, Marinês, Ricardo Pires, uma equipe, né, de pessoas que tentam, à medida do possível, dar as orientações certas para as pessoas. Eu sempre oriento que as pessoas, meus colaboradores, meus companheiros de trabalho, sempre ficar neutro. Por que ficar neutro? Porque quando às vezes a pessoa manda uma pergunta pra gente, a pessoa às vezes quer ouvir a resposta que mais lhe agrada. Muitas vezes a pessoa que faz pergunta já leu a lei. Uns querem, né, testar a gente, outros querem realmente ter certeza. Mas aí fica difícil a gente dar uma orientação para o cliente, uma orientação, porque depois o Detran, muitas vezes, não cumpre a lei. Aí fica, muitos clientes acreditam no que o Detran, que é o órgão acusador, fala, em detrimento de uma orientação que nós passamos para as pessoas. Então, se eu falo, ou uma pessoa da minha equipe dá uma orientação, olha, haja assim, é assim que funciona, e de repente o Detran fala outra coisa, a pessoa vem com o farol alto em cima da gente e fala, olha, vocês me orientaram errado. Como se o Detran tivesse as informações mais corretas para quem quer se defender contra ele. É de uma ingenuidade absurda, né? Você se orientar com o teu acusador de como se defender contra ele. Isso precisa ficar claro. Bom, eu vejo muitos sites aí pela internet, muitos amadores, não são profissionais. Uma coisa é você jogar bola com os teus amigos lá no ginásio de escola do teu filho. Outra coisa é jogar uma pelada no meio da rua. Jogar futebol na tua escola, você estuda com os teus amigos. Outra coisa é você ser um profissional de futebol, você ser um jogador de futebol. Essa é a diferença entre o leigo e o profissional. Então, se nós damos uma orientação para os clientes e o cliente decide não acreditar em nós que estamos na defesa para acreditar no defesa, fica difícil até defender as pessoas. Então, eu tenho encontrado sites de pessoas leigas, pessoas amadoras, que inclusive se declaram especialistas. Porque se ser especialista, você teria tecnicamente que ter um curso de especialização daquilo. O que é um especialista em cardiologista? Em cardiologia é aquele que fez medicina e se especializou naquela área da medicina. O processo administrativo de trânsito administrativo, a pessoa pode ser um especialista até mesmo sem curso. Por quê? Porque ele pode ser uma pessoa, um autodidata. Mas aí tem que ter verdadeiramente o que? Capacitação profissional. Né? Nem estou falando do diploma, que eu acho que é importante, mas se a pessoa tem o conhecimento, às vezes ela conhece mais do que quem teve diploma. Porém, tem muito advogado e leigo falando em sites por aí que há brechas na lei de trânsito. Brechas. Vamos explorar as brechas da lei. Nós nos baseamos, fazemos a sua defesa e nos baseamos nas brechas da lei. Isso daí é conversa de vendedor de defesa. Não é o profissional da área de direito. Para você fazer um processo administrativo de trânsito, você deve ser o quê? Pelo menos conhecedor do direito processual, do direito processual. Então, o que existe não é brecha. O que existe são erros do órgão julgador. Isso não é brecha. Isso daí é imperícia profissional. O julgador que julga, aquele julgador de jari, ele não é julgador leigo, já falei no outro vídeo. Julgador leigo é uma outra dimensão, a pessoa tem que ter curso de direito, e não é assim, não entendo nada da matéria. O julgador leigo não é aquele que não entende nada da matéria. Julgador leigo é aquele que não é juiz togado. Por exemplo, você fazer um julgamento de trânsito, na própria lei, no próprio regimento da JAR, está escrito que tem que dominar a área de trânsito. Mas aí tem outros detalhes que eu não quero entrar no meio agora, mas é uma aberração jurídica. Enfim, aí as pessoas falam, olha,
exploramos as brechas para te defender. Então essas brechas não existem. O que existem são duas coisas. A imperícia do julgador, que não é perito para trabalhar naquela função, ele desconhece. É necessário então que o defensor domine a matéria processual. Para poder enfrentar os erros do julgador. E nisso levar o processo à instância judicial e depois à nulidade do ato administrativo. Agora, o que muita gente pensa que é brecha, na realidade, é um outro assunto. O assunto é outro. Qual é o assunto? É o direito subsidiário. O direito subsidiário é o quê? Nós temos o direito civil, processual civil, perdão, não é direito civil, direito processual civil. Esse é o direito raiz de todas as outras matérias. Ele, o direito processual, ele tem uma previsão processual, o direito processual civil, ele tem previsão para todas as normas processuais do direito. E as outras áreas do direito nem sempre têm todas as previsões legais. Então, quando uma outra área do direito ou outra lei subsidiária, uma outra lei infralegal, não prevê determinados institutos processuais que o direito civil, processual civil, tem previsão, então subsidiariamente ele tem que se valer daquele preceito legal. O direito de trânsito, ele não está completo, processualmente falando. Ele tem o direito material. O que é o direito material? O que é direito material? É a lei. Olha, se você ultrapassar o sinal vermelho do semáforo, você recebe 7 pontos, paga uma multa de 190, recebe 7 pontos na sua CNH, né? E, enfim, esse é o direito material. Se você for pego dirigindo embriagado, você tem uma penalidade de 1 ano de suspensão e uma multa de 1.900 e poucos reais. Isso é direito material. Esse é o direito material. O que é o direito processual? O direito processual é o seguinte: a pessoa que quiser, que for autuada e receber uma auto de infração de trânsito, tem direito à defesa prévia, com prazo não inferior a 15 dias. Se a defesa prévia for indeferida, não for aceita, você pode recorrer à JARE no mesmo prazo do vencimento da multa, que é a penalidade. Se o seu recurso for indeferido à JARE, você tem o direito de recorrer ao CETRAN. Você tem que anexar determinados documentos no seu recurso. Isso é direito processual. Se a JARE demorar muito para julgar, deve conceder o efeito suspensivo. Não se pode impedir a renovação da CNH se você tem processos pendentes de julgamento. Isso é o direito processual. Bom, o que acontece? Que no direito processual de trânsito, em relação ao direito civil, ele tem muitas informações que não estão previstas. Mas então o que acontece? Quando você não tem uma previsão legal, por exemplo, no processo de trânsito, não tem nenhuma previsão legal sobre o que fazer quando o recurso não é conhecido. Existem recursos que não são conhecidos. O que é um recurso não conhecido? Você dá entrada no Detran, o Detran protocola, e o julgador carimba, não conhecido. Ele nem olha o recurso, ele não conhece, quer dizer, ele nem julga o recurso. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. A pessoa que entrou com o recurso apresentou documentos de outra pessoa. Um exemplo. O recurso, muita gente entende que o recurso não conhecido pode ser aquele recurso fora do prazo. Não é, isso é recurso intempestivo. Mas vou então pegar o recurso intempestivo, que é o que todo mundo acontece com a maioria das pessoas. O recurso foi interposto fora do prazo. Ele é um recurso intempestivo. Quando você recebe um julgamento de um recurso intempestivo, o que você deve fazer? O Detran orienta a recorrer na próxima instância ou para o processo, mas não é o que diz a lei. O que não cabe recurso no processo administrativo, cabe pedido de revisão. Está escrito no processo de trânsito? Não está escrito isso. E aonde que eu busco essa informação? No direito subsidiário. Que é qual? Processo administrativo. O processo administrativo federal. O processo administrativo federal é uma lei.
E ela é usada subsidiariamente naquilo que não tem previsão no Código de Trânsito, que é uma lei esparsa. Uma lei especial. O Código de Trânsito brasileiro, processo administrativo de trânsito, ele é muito enxuto. Ele não tem todas as previsões que o processo administrativo de trânsito federal, que o processo administrativo federal tem. Então aquilo que não tem, eu subsidiariamente recuo ao processo administrativo federal. O processo administrativo de trânsito permite que eu entre com pedido de reconsideração? Não. Mas o processo administrativo federal permite. Então, subsidiariamente, eu vou me recorrer a essa lei, que está um degrau acima, e eu posso apresentar. O Detran não quer aceitar. E aí você é obrigado a ter conhecimento processual de como enfrentar a objeção do Detran. Então, isso não é brecha. Isso é direito comparado, é direito subsidiário. Nada de brecha. Ah, então não quer aceitar o direito. Não quer, eu estou pedindo para fazer o pedido de revisão. Ah, o Detran não vai julgar, não vai analisar o meu pedido, não vai me responder em 10 dias. O processo administrativo de trânsito fala alguma coisa? Não, eu só falo que eu tenho direito. Então o que eu faço? Eu vou para o direito civil. Lá no direito processual civil, também tem normas vinculadas ao direito constitucional, que diz que julgamento, processo, direito de petição sem resposta, ressarcimento de defesa, cabe mandato de segurança, cabe obrigação de fazer, cabe processo, declaração de nulidade de ato administrativo. E aí então eu vou subsidiariamente no processo processo civil, direito de processo civil, e subsidiariamente vou para o direito constitucional. Olha, se a pessoa não conhece direito constitucional, como é que ela pode enfrentar o órgão de trânsito absoluto, totalitário e... né? Totalitário é um governo. O que é o governo totalitário? Ele tem na mão dele todo o poder, só ele manda. O que ele manda é lei. Isso é um governo totalitário. Que nem lá em alguns países do Oriente Médio, tem governos totalitários. O Irã é um país de governo totalitário. Lá, o presidente, ele é só um cargo. Quem manda no Irã é os ayatolás. O que é o ayatolá? É o chefe da igreja do Islã. Lá, o chefe do Estado é os ayatolás. Chefe, porque é um país Estado religioso. Não é Estado democrático de direito, é Estado religioso. E nos Estados religiosos o governo é totalitário. Por quê? Porque ele fala o que Deus falou. Que nem no tempo antigamente a Igreja Católica era um Estado totalitário. Quem mandava no país era o Papa. Por que o Papa? Não é porque o Papa era a voz de Deus. Então toda a vontade de Deus tinha que ser feita. Por quê? Porque o Papa falou. Mas o Papa falou, mas o Papa não fala porque ele quer, fala porque Deus manda. Isso é um governo totalitário. O Detran é um sistema totalitário. Totalitário por quê? Porque quer criar normas, quer criar lei. Muitos jogadores de balcão, muitos jogadores de jale e muitos atendentes de balcão, quer se fazer papel de juiz, quer fazer papel de julgador, quer fazer papel de procurador. Pode receber voz de prisão. Vou explorar mais a questão da voz de prisão. É voz de prisão mesmo. Já teve funcionário servidor público da Receita Federal que já teve voz de prisão. Porque quem foi tentado a entrada lá era um juiz corregedor. Já teve agente de trânsito que não lavrou o auto de infração, falou, pode ir, não vou te multar. E o motorista era um juiz. Deu voz de prisão por prevaricação, porque não fez o que tinha que fazer. Então precisa tomar muito cuidado. Tem muita pessoa que faz defesa e fica falando que o agente de trânsito ensinou que queria propina, como não deu propina, tomou multa. Isso é uma acusação séria, viu? Não pode fazer esse tipo de acusação não, viu? Deixar de ser amador, o pessoalzinho começar a ser amador. E não é porque é amador só porque não tem graduação de direito. Tem muito advogado que é amador. Ontem mesmo eu vi um jurista falar, uma professora de uma determinada matéria falou que tem juízes que quando lê uma defesa de uma pessoa acusada de um crime, ela nomeia um advogado do Estado para defender, porque declara que a pessoa está indefensável. Porque a defesa é tão mal feita que o advogado nem pede a absolvição do réu. E é obrigatório pedir a absolvição do réu. O advogado é tão ruim, tão porcalhão, tão nojento, né? Que isso daí é um absurdo o advogado não saber. Advogado não faz uma defesa de qualquer jeito para a pessoa e não pede nem a absolvição. O juiz,
Se assusta, porque eu vejo o juiz é imparcial. Ele está vendo que a pessoa vai ser condenada porque o advogado é um... Eu não vou falar que o advogado é um merda, isso é uma ofensa, né? Então eu vou dizer, o advogado é um incompetente, é um imperito. Aí tem que mandar o cara de volta para a OAB fazer a prova. É assim que funciona. E aí o juiz nomeia outro advogado, ó, defende ele porque ele não tem advogado. Isso é uma vergonha. Então ser leigo não é não ser graduado. Você pode não ser graduado e não ser leigo. Mas precisa parar de falar besteira. Fica falando na internet aí que ninguém é obrigado a prova contra si. É outra besteira que fica falando. Isso é besteira. Isso é para processo penal. E o processo administrativo de trânsito, a autuação de trânsito na via pública não é processo. É estado de fiscalização. E a fiscalização tem presunção de que o condutor tem que fazer prova que é habilitado. Tem que fazer prova que o carro é licenciado. O direito individual é suprimido e prevalece o direito coletivo. Eu vou exercer a profissão de médico. Eu vou dar consulta aqui. Aí chega a fiscalização aqui, deixa eu ver tua licença de médico. Eu não sou obrigado a prova contra eu. Não, senhor, você tem que provar que você é médico, meu amigo. Então as pessoas precisam parar de ficar falando, fazendo propagandinha aí que nós valemos de brecha na lei. Isso daí é para ganhar dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês. É só essa a finalidade. Se você quer ser um profissional de defesa, estude. Se você quer ser defendido por um profissional, contrate um profissional. Não é contratar advogado, a questão não é advogado, não ser advogado, a questão é ser especialista. Não é só eu não, tem outros profissionais muito bons aí no mercado. E me surpreendi que tem profissionais aí também muito ruins, viu? Que eu achava que eu cheguei a elogiar uma vez aqui, descobri que um dos funcionários ali não sabe nem que o CETRAN, não sabia nem que o CETRAN, não sabia nem onde era o CETRAN, pra você ter uma ideia, aí a coisa complica. Tá? Então não é brecha, é direito subsidiário. Esse é o tema que tem que ser analisado na hora que vai falar que existem possibilidades processuais de defesa, independente do julgamento do mérito. Que o mérito é a razão. Tem que falar isso porque tem muita gente que vê os vídeos, que é profissional de defesa e não tem o curso de direito. Mas pode, com esses vídeos e outros vídeos mais específicos de direito, se tornar um bom profissional. Né? Não é a faculdade que vai tornar você um bom profissional, ela só vai ajudar. Porque na faculdade a gente vê muita besteira, viu? Vê muita gente arrogante, metida besta, gente que acha que sabe tudo, já acha que já pode sair falando assuntos que não domina, já vai falando com autoridade. Aí tem gente que vai falar lá na faculdade comigo com autoridade, sabe? Uma autoridade. Né? Não passou 15 anos fazendo coisas erradas, passando do dia a dia ali. É assim que funciona. Vai ficar difícil. Quando chegar eu queria falar com a autoridade de direito penal, fazer uma provinha da OAB ali, que já é difícil, já chegar e falar, olha, o processo penal é assim que faz. Não é assim não, senhor. Bom profissional, toda área, para você se tornar bom e expert numa área, é no mínimo 10 mil horas para você se tornar uma pessoa com conhecimentos medianos. É 10 mil horas. Você tem que ter 10 mil horas de estudo intensivo e prática para você começar a entender um pouco do processo. Mas aqui é assim que faz, não é assim. O que a gente mais vê na faculdade é pessoas arrogantes. Então não é a faculdade que vai fazer a pessoa ser um bom profissional. E sim a capacidade de aprender, de refletir, a capacidade de não ser perfeccionista, de saber tolerar os próprios erros, de não querer suplantar os outros, mas querer se suplantar a si mesmo. Tenha um bom dia. Site multiradar.com.br para quem quiser fazer que eu faça a defesa junto com a minha equipe, né? Eu, a equipe. E que assim, no escritório eu faço assim, quando é problema eu jogo para a equipe, quando é processo deferido eu que ganhei, eu sempre faço isso, o pessoal aqui fica bem nervoso. É uma brincadeira. E se você quer ser um profissional de trânsito, quiser aprender um pouco, vai aprender tudo também. Porque eu também sei pouco perto, que eu já vi, sabe o que eu falo que eu sei pouco? Não é hipocrisia para bancar o bobinho, não. É porque quando eu leio um livro, que eu tenho uns livros aqui, que é difícil de ler, que às vezes eu tenho um livro de crime de trânsito, eu começo a ler, eu paro, porque eu não consigo avançar na leitura. É muito difícil. Só participando de muita audiência, tomando muita pancada, para você começar a entender. Não é assim, me formei agora, eu sou bom. Não é assim. Tá? E a prática ajuda muito, viu? Se você quer ter prática e quer uma ajuda de mim e de outros profissionais que estão no grupo do WhatsApp, você também pode entrar no site Direito de Trânsito
Já entrar com humildade, não vai chegar lá no grupo já falando resolução do CETRAN, é assim, gente, é assim que faz, viu? Não. Mas tem que fazer as coisas em tom de pergunta. O bom profissional, ele se manifesta em tom de opinião. Eu tenho uma opinião assim. Qual a opinião dos senhores, né? A recepcionar novos pensamentos, novos entendimentos. É assim que se faz a prática do direito, né? Então não é brecha. Ah, vou pegar uma brechinha na lei. Não tem brecha nenhuma, não. O que tem é má fé mesmo do Detran de querer oprimir as pessoas, mandar a pessoa se apresentar ao órgão de trânsito sem advogado. E na hora que o cliente ganha, sem querer, ganha um recurso ali, aí coloca um procurador concursado para enfrentar. Aí fica a balança desigual. Por que uma pessoa não pode se apresentar a um juiz, um magistrado criminal, ou qualquer outro poder judiciário, e não tem capacidade postulatória? Não é capacidade quem é capaz, não tem capacidade postulatória porque não tem capacidade técnica de se defender perante um acusador do Ministério Público, perante um juiz, perante um promotor. Ele não tem capacidade postulatória, então ele precisa de um advogado. E o Detran coloca os advogados na parte no polo da acusação, coloca procurador concursado, advogado concursado, e manda as pessoas virem desarmadas para o pleito jurídico. Isso é má fé. Isso é sacanagem. Na realidade, o Detran traz consigo resquícios da ditadura e de um Estado totalitário, ignorando os direitos de defesa das pessoas, rejeitando os pedidos de balcão, colocando no balcão um sentimento de que aquele funcionário ele é um juiz. Tem muito funcionário no balcão do Detran que acha que é um juiz. Tem outros que acham que são investigadores de polícia, daqueles dos antigos, não os atuais, os bons investigadores de polícia. Eles tratam super bem as pessoas, eles protegem as pessoas, eles investigam crime, descobrir pedófilo, assassino, eles investigam. Eles tratam bem as pessoas, né? A pessoa chega na delegacia e se sente protegido. Mas aqueles mais que são, não todos os antigos, tem antigos também que são bons, mas tem muitos ali que ficam andando, sabe, parece botando medo na gente. Eu sempre falo isso. O Detran traz resquícios, inclusive o Detran parece uma delegacia. O diretor de Detran parece delegado de polícia. Diretor de Ciretran, gente, não é delegado de polícia. É chefe de poder administrativo. Não tem poder de polícia. Poder de polícia tem o agente de trânsito na função, se for concursado na via pública, para aquele fim. Ele tem um poder de polícia administrativo. E não com isso tira o prestígio dos bons profissionais. Nós temos bons chefes de Detran. Temos bons profissionais. Mas é exceção. Que eu recebo aqui muito em mente pessoas que chegam no balcão do Detran, pessoas sentem medo. E outra, também o Detran precisaria parar de mandar essas intimações. Se você não apresentar a defesa prévia até o prazo tal, você deverá apresentar a defesa prévia até tal data, sob pena de revelia. Revelia não é pena, não, para assustar as pessoas. Revelia é reflexo processual. No processo trabalhista, por exemplo, a revelia não impede o processo continuar. O juiz continua o processo. Fica revel para algumas coisas. Fica revel para a produção de provas, mas não fica revel para fatos. Revelia gera reflexos processuais. Tanto que o revel na defesa prévia pode se manifestar em recurso na parte seguinte do processo. E vocês colocam sob pena de revelia, a pessoa já está com medo, vem lá em cima, Secretaria da Segurança Pública. Está errado. Esse papel não vale nada. O Detran não faz parte da Segurança Pública mais. O Detran faz parte do Ministério das Cidades. Aí vocês põem na Segurança Pública, pensa que é polícia. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso, por favor. Vamos parar com isso. Vamos ser sério. Vamos ser mais humilde. Começar humilde na faculdade e ser humilde no Detran também. E nós na defesa também ser humilde, entender que tem coisa que a gente não consegue resolver. Não dá pra fazer milagre. O cara fica lá 3 anos com um monte de multa, aí vai renovar a carta e vem procurar a gente, ó. Quero recorrer, eu quero renovar a carta. Ah, meu amigo, vai no circo procurar mágico. Aqui não tem mágica, não. Tem, sabe, falta equilíbrio emocional para todos os lados. O cliente chega aqui e manda, ó, aconteceu isso, ó, a minha defesa é isso, tem que falar isso. Não precisa me contratar, vai lá e faz a defesa. E nem toda multa é injusta. Nem todo agente de trânsito pratica abuso de autoridade. Né? E
Também tomar cuidado. Quando começa, vocês que fazem comentários aqui, eu começar a pegar o IP de vocês e mandar para a Delegacia de Crimes Temáticos na internet, que vocês começarem a falar que a gente só defende bandido, que a gente só defende infrator, o cara faz cagada e defende, como teve um piazão aí, que Paraná fala piá, né? Piazão de 40 anos deve ter falado aí. Isso atenta contra a dignidade da advocacia, viu? Vou processar vocês um pouquinho também, para vocês começarem a respeitar os advogados. Ficar falando que advogado que defende bandido. Advogado defende bandido, o cara bebe, mata, o advogado defende. Colocando o advogado numa situação aviltante. Vocês fazem esse tipo de coisa, atenta contra a dignidade da advocacia e responde criminalmente, viu? E depois pedir desculpa em público. Essas breves considerações que eu estou falando aqui, vou colocar esse vídeo aqui no curso, vou colocar no YouTube e vou colocar também naqueles que desejam ser parceiros. Breves considerações. Botar isso pra fora, né? Tem que botar isso pra fora. Vai botando as coisas pra fora, vai dando espaço para entrar coisas novas na mente da gente, pra gente ir transmitindo conhecimento. Né? Acho que é isso, né, pessoal? Qualquer dúvida, manda um e-mail. ricardadão@gmail.com. Que mais? Acho que é só. Não se preocupe que eu vou repetir. Muita coisa que eu já falei, eu vou repetir, porque é necessário. Tá bom, gente? O Detran é uma autarquia e é necessário que quem enfrente o processo administrativo junto aos órgãos de trânsito tenha um domínio de direito constitucional, domínio de direito administrativo, domínio do rito processual civil, domínio da lei de processo administrativo federal e também conhecimento da lei de trânsito. Tá bom, pessoal? Um abraço.